Você está ouvindo o Controle 3. Boa noite! Bom dia! Bom dia. Eu fiquei confuso. Porra! Boa noite, boa tarde, bom dia, meus queridos guerreiros, ouvintes do Controle 3. Hoje, mais uma vez, seu host gordo, depois de uma sessão horripilante de San Marino, novamente, só que dessa vez eu exagerei, e logo depois de um almoço extremamente leve, cheio de todo tipo de gordura, usada há 4 dias atrás, pronto para qualquer infarto, mas também pronto para falar de mais um joguinho para vossas senhorias adocicar esses seus ouvidos lindos. Porém, que jogo é esse, senhor Wesley? Hoje a gente vai falar sobre um game indie muito sombrio, muito interpretativo. A gente vai falar hoje sobre Inside. Dentro. Aí sim. E tipo, isso em português é um negócio mais dentro. Não. Um negócio profundo, né? Dentro e profundo. Bom, louco. Senhor Wesley, as especificações. Quem fez esse jogo? Os caras, como é que eles fizeram? O que é isso? Bom, a desenvolvedora foi a Playdead. Ela foi a mesma criadora do game Limbo, né? Ela saiu para diversas plataformas. Ela saiu para Xbox One, computador, PlayStation 4, iOS, Nintendo Switch. Ele foi lançado primeiramente pro Xbox One, mas foi meio que uma prévia, assim, porque ele foi lançado dia 29 de junho de 2016, mas ele já saiu depois, dia 7 de julho de 2016 também para computador. E ele é um game de plataforma, quebra-cabeça, meio que, entre aspas, um survival. É isso. Tá aí, falou tudo. Queria deixando aí uns adendo, ele foi feito no Unity e demorou 3 anos e meio. Exatamente. Unity, pra quem não sabe, é uma plataforma, um motor usado pra caralho e é gratuito. E ele é difícil de mexer, porém ele é acessível. Alguns tutoriais você já tá pegando lá, sabendo programação, C++, esses negócios. Por que eu queria falar aí? Porque demorou 3 anos e meio. Porque lapidar no Unity é muito difícil. Você pode pegar vários jogos ali no Unity, que você vai pegar o vasinho, o aviãozinho, essas coisas, você faz rápido, tem um tutorial. Você fazer um jogo desse porte pro Unity, cara, é complicado, né? E ainda ser com esse poder ainda. Uhum. Só pra dar o exemplo, né, disso que o Gordo tá falando, a primeira aparição do jogo foi em 2014, e na própria, que foi na E3 de 2014, e na própria E3, no trailer, ele mostra imagens do final do jogo. Então, tipo, eles ficaram mais uns, tipo,
em 2014. Eles já tinham um ano de desenvolvimento, já estava com o jogo praticamente pronto, mas eles ficaram ainda mais 2 anos até lapidar o jogo para ele ficar do jeito que eles queriam para ser lançado. Zelo, cuidado, é esse a palavra-chave do mundo indie, porque esse é indie mesmo, é desenvolvedor e publicador, eles não dependeram de ninguém pra soltar o que eles fizeram, ainda mais depois do Limbo, que foi um puta de um sucesso. Bom, antes de você mandar a história, o Wesley, Ô Tiesco, você tá bem? Eu? Tô vivo. É. Ah, então tá bom. Não, é porque tá falando aí o Wesley, as pessoas vão falar, ué, só tem o Wesley. Não, tá aí o Tiesco, porque você vai contar a história, né? Mas tá bom, se você tá aí, tá bom. E detalhando, hoje estamos com 3, tá? E o Fábio está com... Ele teve um prolapso retal, mas ele disse que depois ele vai... Tá melhorando já, tá acamado. Mas ele volta, tá? Tudo bem? Senhor Wesley! Na verdade, ó, só pra corrigir, ele tá se dedicando àquele canal lá que a gente falou no Xvideos. Então ele tá focado, fazendo, né? Então... O que foi a causa do prolapso retal. Bom... Que bosta! Ai, meu Deus, gente, é brincadeira, tá? Desculpa, eu não acabou, ó. Não vem, é isso aí. Eu sei que quando eu falto, vocês fazem essas coisas, então. Eu lembro que eu falei que você tava com diarreia explosiva. Eu que o Gordo fez também, né? Falou que tinha morrido. Mas tá bom. Eu não lembro quem foi. Não, eu falei quando você faltou que você tava com cancro mole. Tá. Aí eu. Mas eu já. Que o controle 3 é um amontoado de gente sortuda. Senhor Wesley, fala a história do jogo aí, senão a gente vai continuar falando merda. Tá. Bom, vamos prestar bastante atenção na história que eu vou falar agora do começo do jogo, porque ela é muito... né, tem muita história, muita coisa por trás. Bom, o jogo começa com você é um garoto, você tá numa floresta e aparentemente você tá fugindo de alguém, de alguma coisa, de alguma organização. Essa é a história do jogo. Obrigado. Senhor Frank, tô zoando. Como eu tinha dito, né, esse jogo ele é bem interpretativo. Então a história do jogo ela é contada conforme você vai jogando, né? Vai fazendo os puzzles. Esse é um jogo que ele não tem nenhum tipo de diálogo, não tem nenhum tipo de cutscene. Tipo assim, ele tem algumas partes que ele mostra algumas cenas assim, né, que você não controla o personagem, mas ele é todo mostrado na sua gameplay e no que você tá vendo no visual ali. E ele não tem nem muita trilha sonora, é mais efeito de ambiente e tudo, pra dar uma imersão maior pra isso, que é o jogo, que é você jogar ele e perceber o que tá acontecendo na sua tela, ter a sensação do que tá acontecendo. Então ele é muito interpretativo. Por isso que essa é o início do jogo. Você aparece, né, você é um garoto que aparece numa floresta, meio que parece que você tá fugindo de alguém, sendo perseguido. Mas aí, conforme vai passando o jogo, você vai percebendo que vai acontecendo outras coisas. Mas basicamente é isso o começo do jogo. E é o importante a ser dito, né? Porque é o que a pessoa vai pegar o controle e vai começar. E é o que ela vai entender. Então, basicamente, é essa a história. E como muita coisa interpretativa, fica na cabecinha da pessoa sobre a história. Isso que é... Esse tipo de narrativa não é nova, é bastante antiga até. E você tira de muitas coisas, saca? Como no NES você tem o Karateka, que é só o cara, ele vai lá, dá umas porradas onde ele tem que chegar, não explica nada, só joga lá. Out of this world, essas coisas, mas eu acho que onde ficou mais polido e mais bonito, isso, tirando o Inside também, que a gente tá falando tudo, é o Ico. O Ico, ele dá essa entrega, não falando de Shadow of the Colossus, foi um podcast que a gente já falou, então, que ele entrega esse tipo de narrativa que te joga, te dá um inicial de imagem, saca? Pra você entender onde você tá e pau, vai, descobre, desbrava esse mundão. Vários jogos depois foram feitos assim, é um estilo cinematográfico, né? Porque quando você vai assistir um filme, você não fica sabendo antes tudo aquilo que vai acontecer, né? Eu gosto pra caralho disso, deixa em aberto pra mente da pessoa. Senhor Francisco, Sim. Vou usar do seu corpinho, tá? O negócio é o seguinte. Tá bom. Podia ser fácil assim, né? Na verdade.
Eu quero saber de você da mecânica, Tiesco. O que eu aperto, o que eu tenho que fazer, pra onde eu vou, pra cima, pra baixo, eu sou uma nave espacial, o que eu sou? Você pode ser o que você quiser, mano. O mundo é livre, mas o jogo. Free the world. Gostei. Mas o jogo, ele é, como o Wesley falou, né? Ele tem uma perspectiva side-scrolling lateral, né? Side-scrolling já significa lateral, né? Enfim. Você vai andando pro lado, né? E o controle é bem básico. Você movimenta o personagem com o direcional. E você tem dois tipos de ações, que é pular e agarrar a coisa. Aí dentro das fases dos puzzles, ou você pode escalar, você pode se interagir com botões, puxar caixas. É um estilo de gameplay evoluído de Prince of Persia, né? Que você tem as movimentações bem mais fluidas, logicamente, porque a gente tá falando Prince of Persia dos anos 80. Então já tinha uma mecânica mais travada, mas é uma mecânica, ela tenta simular um realismo, né, de movimento, tipo você escala sobre as coisas, tal. O personagem ele tem uma interatividade diferenciada de acordo onde você tá. O personagem nada também, é bem interessante, e ele também interage com objetos que você pode controlar, que você pode mexer também. Inimigos, você tem alguns, né, que o jogo ele é uma mecânica stealth, né? No começo e pro final ele se torna um pouquinho mais ação, né? Que você consegue, assim, não que você saia dando tiro em todo mundo, mas se torna algo que você pode contra-atacar as pessoas. Mas no começo do jogo, mais pro meio, é uma mecânica mais stealth, onde você tem que se esconder e você tá indo pra um local que tem câmeras de segurança, enfim, aí fica a critério da pessoa jogar e começar a explorar essas coisas. Também tem a mecânica de controle mental, né, que eu não sei se eu já vou começar a falar, mas logo no comecinho, eu acredito que não seja muito spoiler, né, porque no comecinho é um distópico, né, você vê que tem bem escuro, bem sombrio, com luzes artificiais, e você vê que tem controle mental dentro do jogo, então você utiliza bastante, como o Abe's Odyssey, né? E o Limbo, né? Que é o outro jogo que a própria produtora fez, né? É interessante você. Basicamente são essas mecânicas, né? Do jogo. Você sente um aperfeiçoamento do Limbo. É muito espiritual, né? A forma como eles evoluíram de jogo. E o Puzzle, né? Puzzle é o sistema da própria gameplay, que eu já vou pedir aí pro Wesley. Wesley, essa gameplay Puzzle, que muitos já, depois dos jogos de tiro, na época 10 anos atrás, as pessoas já começaram a achar que iria morrer. Mas fraca elas de ver que depois tanta coisa apareceu, principalmente no cenário indie, e depois o AAA apareceu bastante coisa. A gameplay do jogo, você não só colocar como mecânico, você fugir, tudo isso incluído. Como é que é a gameplay? Bom, que nem o Tiesco falou, é uma gameplay lateral, né, side-scroll, e você sempre vai naquela pegada da esquerda pra direita, né? Você sempre tá perseguindo, parece, alguma coisa, e você tem que correr, normalmente no começo do jogo, né, que é você fugindo e tentando passar obstáculos e tudo, e depois tem essa pegada também do controle mental, que você consegue controlar outros, eu vou dizer assim, entre aspas, zumbis, que estão no meio do jogo, né, que você consegue controlar ações deles, algumas nas perspectiva de fundo, né, que você consegue controlar algumas ações, ou até mesmo na sua própria, vou dizer, na sua camada, né, que você tá ali. E ele tem uma variação bem legal, até pelo que é, assim, a jogabilidade dele, que é só pular e agarrar, mas aí ele tem toda a sua diversidade dos puzzles também, né? Ele tem essa pegada do controle mental, tem uma parte mais de time também, eu acho que é isso que eles lapidaram muito bem, que é o time de alguns puzzles, é praticamente perfeito, se você for ver. Ele tem também algumas partes na água, que você tem que fugir, você controla também tipo um submarino, tem alguns puzzles também com ele. Tem algumas partes também que aí um pouco mais pra frente no jogo você
começa a controlar uma outra criatura, que a gente pode falar mais pro final, né, do podcast, e também eu vou dar algumas teorias, né, porque esse jogo é muito interpretativo. Eu acho que esse que é o legal, esse que eu mais gostei do jogo, ele é um jogo muito interpretativo, né, a gameplay dela é feita pra isso, né, todo puzzle que tem ali, ele não é só pra você um desafio pra você passar, ele tá inserido dentro da história do jogo. Entendeu? Intuitivo. Exatamente. Interessante também falar que a gente tá falando de gameplay, que esses tipos de jogos que a gente vê, principalmente que são indies, nessa jogada mais cinematográfica, como eu acho que foi o Gordo que falou, eles são evoluções de várias coisas, né? Lembra que tinha aqueles jogos de Sega CD, que era MFV, né? Como que chama? O estilo que é tipo, você está assistindo basicamente um filme e você tem que tomar ação na hora certa, no momento certo, que é o timing, né? Pra conseguir ultrapassar esse tempo. Esses tipos de jogos, assim, tipo o Limbo, nossa, eu esqueci o nome desse, Inside. Inside, ele te dá o mesmo tipo de imersão que você tá assistindo alguma coisa, mas te dá uma liberdade maior de você conseguir andar, pular, mas não escapa muito dessa ideia, entendeu? E é muito foda isso, cara. É muito interessante como eles conseguiram pegar, tipo, o Prince of Persia e mais uma... Porque o Prince of Persia, ele pode ser, tipo, essa mecânica puzzle também. Ele tem muito puzzle e muita escalada, pular, timing também. E conseguir fundir... Mas só que ele não é tão cinematográfico. Ele conta uma história, mas ele não é tão cinematográfico. Os aspectos dos jogos são mais... artifícios para você colocar uma gameplay de ser desafiadora, que o jogador vai conseguir passar de fase, as coisas estão lá só para tipo, te dar uma gameplay de jogo original, antigo, né? Vamos dizer assim. É que eu esqueci as palavras, enfim. Esse novo tipo de jogabilidade, ela vem mais uma jogabilidade cinematográfica, né? Que a gente vê muito mais hoje em dia nos jogos, né? Então, cada momento não quer dizer que vai para incrementar uma jogabilidade ou deixar mais difícil. Logicamente, o jogo vai ficando mais difícil com o tempo, mas ele é mais uma story driving, né? O jogo. É muito foda essas coisas, cara. É interessante pra caramba como que os jogos evoluíram nesses aspectos, né? Mas eu comparo muito a gameplay a Out of This World, que por causa que é aquele negócio, né? Te limita movimento, você tem um limite do que você pode fazer de movimento, essas coisas, o que deixa aquela trava, né? Não te possibilita fazer muitas coisas e te dá desafios com aquilo que você tem. E a parada cinematográfica toda. Por isso eu sempre acho que, principalmente do Limbo, uns jogos como The Swapper e outras coisas, parece que eles tiraram muita coisa do Out of This World, né? Que é um classicaço, né? Mas assim, uma outra coisa que é bastante interessante e importante, que eu pedirei para o senhor Francesco falar e continuar, dos gráficos, a importância do gráfico em cima do jogo e em tudo, né? Porque o Inside, ele é tipo uma conjunção de tudo. Tudo faz parte de tudo para você entender. A maioria dos jogos interpretativos são assim. Os cachorros que correm atrás de você, que vem lá do fundo da imagem e te dá aquele negócio de survival horror mesmo, você tem que correr e dar um jeito de escapar daquilo, senão você vai ter uma morte violenta, e as mortes são violentas, cara, são meio... É bem explícito. Aquele mix de cor daqueles filmes tipo A Lista de Schindler, que focava só o vermelho e essas coisas. Dá aquela resenhaça de gráfico aí pra gente. Então, basicamente o jogo ele tem um gráfico 3D, né? Mas ele trabalha com umas cores bem claras, assim, não bem pastéis, com tons de escuro, quase nada tem muita cor viva, né? São cores mortas, dando mais, aumentando mais esse aspecto de mundo abandonado e mundo que bem destruído, né? Ele dá bastante ênfase. E quando acontece, tipo, os cachorros no começo lá que eles querem te pegar, os cachorros têm olhos vermelhos, né? Então você consegue trabalhar a psique, né? Desse fator de terror, desespero, nesses aspectos. Você tem também muito trabalho de luz
e ambiente, tipo, o bioma desse jogo, cara, é muito bem feito, cara. Mesmo o jogo não tendo vários polimentos para parecer real, como muitos jogos hoje em dia utilizam, ele utiliza artifícios menos consumidores de CPU, né? Mas é muito, muito fiel ao que a gente olha. Parece que a gente tá vendo realmente um espaço real, cara. É muito, muito fiel. É bem interessante como que esses caras conseguem pegar cores, tipo, não reais, não que a gente utiliza no dia a dia, como nossos olhos olham, mas consegue transformar isso numa experiência, tipo, como parece que tá sempre chovendo ou que não tem muita claridade, tudo parece luz artificial, focada. E é muito interessante isso, cara. E realmente, como o vermelho, né? O sangue, trazendo aí o terror, né? Ou alguma fatalidade que aconteceu com você, ele é mais destacado, o vermelho, né? Também. É muito foda que esse jogo consegue fazer com esses gráficos. E se você for ver o personagem e os outros, eles nem tem face, né? Você tem um estilo artístico dentro do jogo, mas que o ambiente te traz um realismo muito grande, principalmente também por causa dos movimentos, né, que são, que nem eu tinha explicado antes, bem escola Prince of Persia, né? É muito interessante os gráficos. Wesley, fala do áudio e do som, é importante o sonzinho e essas coisinhas. Tá. Então, ele é um jogo que ele não tem muito trilha sonora. Pra falar a verdade, é quase nenhuma, é nula, né? Ele é mais o som ambiente do jogo, né? É som de coisa arrastando, vidraça quebrando, você empurrando as coisas, que nem tem cachorro, é tudo mais efeitos sonoros. Ele tem algumas partes que ele faz aqueles efeitos de som que é mais de jump scare, né, que falam, que é aquele som de susto ou alguma coisa tá vindo atrás de você, que é mais a parte sonora dele, que ele realmente não tem nenhuma trilha sonora pra dar aquela imersão maior de você tá ali sozinho, tentando fugir, tentando fazer tudo, pra você se imergir mais com o visual que tá acontecendo ali, entendeu? Então, mas ele é muito bom essa parte dos efeitos sonoros e tudo pra dar essa imersão total no que você tá fazendo. Tanto que na hora que você entra na água, você fica totalmente sem som, né? Você não ouve nada. Que é pra dar aquela imersão de tipo, você acabou de entrar na água e não ouve nada mesmo. Você não ouve nada externo, nenhum som, nem vento, nem nada. Então ele tem toda essa pegada de efeitos sonoros muito, muito intensa no jogo. Pra dar aquela imersão bem forte. Tá certo. A importância da imersão no jogo. Bom, senhor Wesley, eu sei que você tem muita coisa para contar, que você quer contar, o que você teorizou, o que a internet acha, o que o jogo conta. Libera aí tudo o que você quiser. Tá. Eu vou acabar contando praticamente a história inteira do jogo, né? Mas as teorias que existem e tudo. Porque esse jogo ele é muito nessa pegada de você criar a sua própria teoria do que você tá entendendo, do que você viu. Tem algumas pessoas, né? Tem algumas teorias que falam que o que aconteceu? Teve um apocalipse, dá pra ver que é meio pós-apocalíptico, e que tem muita coisa a ver com a água, né? Porque tem muita parte no jogo que você fica muito submerso, ou mais pra frente do jogo que tem controle da gravidade, que a água fica suspensa, mas a maioria do jogo, se você for ver mesmo, tem muita parte que é na água, acontece muita coisa na água. E uma parte muito importante do jogo é logo no comecinho, depois que você entra na fazenda, que tem aquelas larvas, que elas estão controlando os porcos, que é um puzzle que tem lá, que tem um monte de porco morto, né, numa caçamba, e tem um ali mais perto de você, que ele começa a se mexer, porque tem tipo uma larva grudada nele, e ele começa a ficar muito agressivo, ele vai em cima de você, e ele tenta te atacar e tudo, e você consegue meio que derrotar ele, entre aspas, e tirar essa larva. Na hora que você tira essa larva dele, ele meio que vira igual esse zumbi, sabe? Ele fica meio que vegetando, ele não tem nenhuma expressão, nenhuma ação. Então, tem essa teoria de que tem muito a ver com isso, com essa larva, que ela pode ter vindo ter acontecido alguma coisa, de ter subido o mar e invadido as cidades, e ter acontecido dessas larvas ter atacado as pessoas, e ter acontecido isso, de que na hora que essa larva afeta a pessoa, e ela é retirada, ou tá na pessoa, a pessoa não consegue ter vida, entendeu? As pessoas que conseguiram sobreviver nisso, criaram
organização e tudo, porque tem partes no jogo que dá pra ver que tem pessoas controlando, né? Que é uma organização, alguma coisa, que eles fazem os testes e tudo. E essa parte do controle mental, eles conseguiram meio que sintetizar essa larva pra controlar esses zumbis, entre aspas, entendeu? Pra ter mão de obra e tudo. Então essa é uma das teorias. E isso engloba também de que o seu personagem, ele é controlado também pelo aquele monstro do final, que é aquela bola de carne, que você... acho que essa é uma pegada muito legal do jogo também, que você chega no final, você fica meio, what the fuck? Troca totalmente de personagem, você vai andando com essa bola de carne, sabe, esse negócio. Então, tem toda essa teoria, mas eu acredito que, no meu ponto de vista, que é uma teoria que eu fiz, no começo do jogo você tá fugindo, né, porque é perceptível que você tá fugindo de alguma coisa, dessa organização, que eles tentam te matar e tudo, até chegar nessa parte, que chega uma parte do jogo que você começa a ser perseguido pelas sereias, vou falar assim, entre aspas. Né, você chegou a perceber essa parte? Sim, sim. Né, que você... Mas aí você percebe que quando elas te puxam, quando você morre, não parece que elas estão te enforcando ou te matando, elas estão te puxando pra baixo, entendeu? Então, parece que elas querem te levar pra algum lugar, mas elas acabam te matando, né? Isso. No começo, quando você vê elas no começo. Mas só que chega numa parte do jogo que eu acho que é ali que é um divisor. Que é aquela parte também que tem meio uma parte de uma cinematográfica, entre aspas. Que ele tá tentando subir, fugir, e ele cai. Tipo, não é proposital. E ele acaba caindo, e uma dessas sereias pega ele e puxa ele pra baixo, né, na água. Ele acaba morrendo, mas ela coloca, tipo, alguma coisa nele que ele ganha o poder de respirar embaixo d'água. Né, e ele consegue também o poder de controlar esses outros zumbis por vontade dele, sem aquele capacete. Então eu acredito que até a metade, até acontecer isso no jogo dele cair, ele tava mesmo tentando fugir, ele tava mesmo tentando escapar dali. Isso eu vou dar uma ênfase mais no final da minha teoria, que é assim, ele tava tentando, ele acabou acontecendo esse deslize dele cair, que não é proposital, ele acabou morrendo mesmo, e depois que essa sereia inseriu isso nele, que eu acredito que essas sereias eram controladas por essa bola de carne, esse negócio que ficou dentro dele também fez com que essa bola de carne começasse a controlar ele. Pra fazer ele chegar até essa bola de carne, entendeu? Eu acho que é ali que mudou do meio pro final do jogo, que aí acontece isso. Aí você tem o poder de respirar embaixo d'água, que é essencial pra você chegar até ele, porque sem aquilo você não consegue. E também esse poder de você conseguir controlar esses outros zumbis. Tanto que quando você chega até ele, você vê que ele tá preso em 4 meio que... Ele até parece aqueles capacetes. Então parece que essa bola de carne, ela foi criada, ela é a fonte de todo o controle. Então eles estavam ali pegando o poder dessa bola de carne. Só que nisso ela conseguiu controlar esse, que é o nosso protagonista, pra conseguir liberar ela dali, entendeu? Tanto que na hora que ele consegue tirar, ele se incorpora. Então eles tentam fugir. Isso, pra mim, dá uma força maior na hora que essa bola de carne, ela tá tentando fugir, entre aspas, os cientistas estão ajudando ele a fugir, mas eles estão ajudando ele até chegar naquele outro tanque, né? Você percebeu que depois ele cai no tanque, que é logo pro final, é mesmo meio no final? Isso. Tipo, eles fazem ele chegar até lá e jogam ele no tanque. Eles acharam que ia ficar preso no tanque, mas ele conseguiu escapar, né? Aí ele acaba caindo e acontece o final do jogo, né? Que ele chega na praia e meio que acaba o jogo ali. Eu acho que na hora que ele chega na praia, era a vontade do garoto de chegar até fugir daquilo ali, mas, bom, eu acredito que na hora que chegou ali, ele viu que não tinha mais escapatória. Então acho que ali acaba o jogo, entendeu? Essa é a minha teoria do que é o jogo. Só que tem outras teorias também, né? Porque tem outras. Eu só dei essa daí que é a minha, que eu acredito. Porque eu acho que ele casa muito nessa virada, que muitas teorias não falam sobre isso. Eles só acham que é um evento que ia acabar acontecendo, do garoto cair na água. Mas eu acredito que não era vontade, tipo, dele, entendeu? Porque tem a teoria de que ele é controlado desde o começo. Ele é contra... Não, assim, é que você já achou aquele alçapão no meio do milharal? Alçapão, sim. Mas eu acredito que esse alçapão é só, tipo, aqueles finais que colocam pra... Eu não acredito que seja o final verdadeiro, entendeu?
Porque... Eu acredito que só seja um final que, tipo, desenvolvedores criaram. Que nem aqueles finais do Chrono Trigger, sabe? Que tem um final que você encontra todos os criadores, sabe? Essas coisas. Eu acredito que eles colocaram esse final pra falar assim, não, você controla ele, entendeu? Porque na hora que você despluga, ele meio que desliga, né? É porque no fundo desse alçapão, você acha... Você sabe aqueles negócios que é uns negócios redondos, que como se fosse uns negócios de espionagem que tá utilizando, você tem que achar secreto? Sim, viu são esse? 14. São Sim. 14. Quando você acha todos e desliga, você vê que no fundo daquela tela tem um cara lá. Esse cara é um dos fazendeiros que trabalhavam lá dentro. E você pode até passar ali e você vê o posto de trabalho dele lá. O que acontece? Esse cara tá controlando, porque assim, existe esse final que se contou, que na verdade ele tem até uma questão, tipo, quando você cai com aquela bola parece um tumor, aquela porra, quando você cai, você pode ver que você cai dentro de um domo com Sim. um panorama, uma montagem assim, que é a mesma montagem do final. Você vê que Sim, ele tem uma maquete. Isso. Né? Aquela luz que entra é artificial. Então, tudo isso foi planejado, até a escapatória lá daquele tubo também. Então, é como se o jogo ele te apresentasse vários finais que talvez eles não sejam todos funcionem juntos, mas são alternativas diferentes. Porque tanto que você pode falar que esse moleque está sendo controlado pela bola, e quando você pode até perceber que depois que ele começa a respirar debaixo d'água, os bichos estão começando a seguir ele também, né? Sim. E são criaturas com menos inteligência. Mas, quando você tá lá no começo, sem o verme também, sem o Tem bicho... os pintinhos, né? Aquele puzzle dos pintinhos que tá seguindo ele. Então, de alguma forma, o personagem principal, ele não tem vontade própria. Você vê que, de alguma forma, ele está sendo controlado. E eles são só controlados a partir desse verme. Esse verme, ele começou a aparecer depois, né? Que você também explicou, né? Desse pós-apocalíptico, que é, tipo, que a gente vai viver, porque é derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, começa a inundar tudo, e quando começou a inundar, começou a aparecer esses seres, né? É bem interessante mesmo, que você consegue viajar bastante na história. Tanto que nesse alçapão, o cara que tirou as fotos, porque se você entrar pra esquerda, você acha o último, né? Assim, o último negócio secreto. Você vê que tem a foto já daquele tumor também. Então é algo que o cara já espionou, já sabe, e tá mandando alguém lá também. Então é como se fosse meio que o Hotline Miami, porque você tem duas perspectivas diferentes que montam uma história só, que na verdade pode ser, eu não sei se é militar, eu acredito que não. É interessante que dentro desse jogo você vê castas inferiores que não usam máscara, que normalmente são os zumbis, né, que são os zumbificados. Sim. E você vê castas mais altas, que são os caras que usam máscara, né? Que meio que eles estão testando esses zumbis, né? Tanto que tem aquela parte na cidade, você vê aquele monte de gente, aqueles zumbis andando, e parece que eles estão indo todos em direção daquele teste, né? Que você acaba caindo, você tem que fazer, né? Fingir que você virou uma coisa. Aí tem aquele monte de gente com máscara, tudo olhando, testando você. Como se fosse uma excursão, porque você tem até crianças falando, ó, esse aqui é o nosso mundo agora. O pessoal de máscara são as elites, e os zumbis aí são os mais pobres que a gente injeta para construir as coisas, para se proteger da água, né? É bem foda, é bem profunda a história desse jogo. Mas agora que você falou essa parte, pode ser, mas eu acredito que, tipo, possa ser duas coisas diferentes, tipo, porque eu acho eu acho que essa hora que ele cai na água e puxa ele, eu acho que é uma das partes mais importantes. Isso porque ele descobre que Você viu o negócio dos números também? Vi, cada um, tipo, tem experimento número 1, 2, 3 e 4. Né? Que, tipo, provavelmente o experimento 1 seria com os porcos, com a larva, né? Seria o início do mais controle mental. Né? O segundo experimento seria aquela onda sonora, o que também, tipo, a onda mais pra frente, né?
Mas ele tem o número 2 no chão, quando você é verdade. Isso mesmo. Que tem uma parte no jogo que ele tem, tipo, uma onda sonora, né? Um bagulho que bate que você morre, né? Se batendo em você. Você viu sobre aquela onda sonora? Você prestou bem atenção que realmente o jogo não consegue explicar o que forma as ondas sonoras. Mas se você prestar atenção bem, nas ondas sonoras você tem várias torres. Você percebeu isso? Sim. Cada vez que vem a onda sonora, mexe isso, eles especulam que pode ser uma forma que não se sabe o que pode estar girando as ondas, né? Sonoras, que, tipo, se você ficar em aberto, ser explodido, mas faz com que gere energia também pro negócio. É um negócio bem explorado, cara. É um mundo bem explorado. Sim. Aí o terceiro, né, experimento que aparece que seria mais aquelas sereias. Isso. Que você que é mais nessa parte no fundo do mar e tudo. Tanto que você é onde você recebe a larva que respira debaixo d'água, que você fica igual às sereias, né, no caso. Isso. E o quarto experimento, se eu não me engano, não seria. Eu acho que não seria a parte daquela massa de carne, seria a parte da gravidade. Também. Que você, né? Que você chega naquela parte que é mais Se você for parar pra pensar, os puzzles são todos divididos nessas quatro partes, né? A primeira parte é mais controle mental. A segunda parte seria essa da onda sonora que você tem que passar. A terceira é você fugir das sereias, né? Até chegar naquela parte. E a quarta é essa parte de você ter a gravidade, de você fazer subir pela água e tudo. Né? Até você chegar na última parte, que seria essa massa de carne, esse almôndega gigante que você é absorvido. Que elas têm que fugir. Né? Mas é muito interpretativo. Cada um que joga vê um detalhe ou vê alguma coisa. Esse final alternativo também pode ter alguma coisa muito importante. Como também pode ser só, que nem eu falei. Mas faz sentido isso que você falou. Que, tipo, ele é controlado desde o começo, mas eu acredito que nessa hora que a sereia puxa ele, esse controle pode ter tirado dele e passado pra massa de carne pra até chegar a ela. Entendeu? Provavelmente. Também eles se especulam que até o cara que é o farmer, o fazendeiro, tá sendo controlado pelo um órgão maior, porque o órgão maior viu que vai dar cagada. Então é especulatório, cara, não adianta. E os próprios produtores falaram que nunca vão falar. Existe uma história verdadeira. Eles falaram que existe uma parte que o jogo foi feito, não é viajado assim. Ele tem mesmo uma teoria e tudo, mas eles falaram que nunca vão falar. Que nem o do Limbo. Eles nunca falaram do Limbo também, o que é realmente o jogo. E eles até falam que são o mesmo mundo e tal, que você também tem os vermes lá no Limbo. No Limbo tem aqueles vermes que você fica meio... Você perde o controle, né, do personagem. E nesse é só nessa parte aí, mas existe esses vermes. Então é bem... Como eu disse, é um jogo muito interpretativo, mas eu acredito que seja essa. A minha parte mais importante, eu acho que é essa virada de jogo, é nessa parte da sereia. Aí deixa eu só perguntar, já que tá na parte de spoiler, só tem esses dois finais, do alçapão e o da bola de carne? Só. Mas só que pra você fazer essa parte do alçapão, você tem que fazer as 14... Você tem que pegar os 14 orbes, né? Até você chegar naquele orbe maior, que aí ele tá liberado, você meio que quebra ele, né? Também. Aí você vai ver que na parede ele vai ficar todos desligados, menos o segundo. Que é pra te indicar pra você chegar até o alçapão. Porque se você for ver, na sequência de você pegar os orbes, ele é o segundo. Que você pega um orbe lá onde tá o alçapão. Do lado esquerdo, né? Verdade. Exatamente. Tem a foto lá do lado direito tem aquela alavanca que você tem que fazer o código todo pra você entrar lá dentro. Isso, que é uma música, né? Um negócio assim. Isso, é uma música bem suave que fica no jogo inteiro. Eles vão soltando. Isso é um cara muito pirado dos Estados Unidos que descobriu. Tipo, o cara... ninguém falou, soltou. Então o cara percebeu e conseguiu fazer. Porque cada vez que você mexe a alavanca, eles soltam um som, né? Diferente. Então, no decorrer do jogo inteiro, esses sons eles vão soltando esse som, sabe? No jogo inteiro. E é a sequência que eles soltam no jogo inteiro que vai fazer a sequência pra você desativar esse final. Mas você tem que zerar o jogo pra conseguir. Bem interessante, cara, o jogo. Ele é um jogo bem, que nem eu disse, interpretativo e é bem misterioso. E vai ficar até, acho que pra sempre, porque os caras não vão falar como é o final. Bom, tá aí. Deixei a galera aí teorizando, fazendo suas declarações. Por quê? Porque eu não fechei, então eu não posso entregar muita coisa. Mas Deixo para os meus dois garotos. Tipo, até a gente falando assim,
não tira muito a graça do jogo, porque, meu, o jogo é muito divertido. Os puzzles são legais e o jeito que chega, assim, a movimentação dele, tudo, pra mim, não perde. Você sabendo a história, não vai perder muito. Tipo, tem umas partes que é bem, como eu posso falar, surpreendentes, mas se você quiser pegar pra você ver como acontece aquilo, não vai perder a graça de forma alguma. O que é interpretativo não existe spoiler, porque cada um vai retirar a sua própria experiência daquilo. Exatamente. Bom, notas, meus queridos amigos. Vou deixar para o Francesco, o meu querido Capitão Pátria do Mato Grosso. Pode falar o que você quiser. Vamos lá, o jogo, cara, a gente explicou bastante sobre o jogo, sobre a história do jogo. Ele é um jogo muito fluido, cara, não é pesado de jogar. Mesmo sendo um puzzle, ele tem uma jogabilidade bem gostosa de jogar. Você não sente personagem, talvez um pouco lerdo em alguns aspectos de nadar e tal, mas é para dar muito mais ambiente ao jogo, né? Você tá controlando uma criança, a criança não vai ter uma movimentação mais limitada. Realmente a questão dos puzzles são muito inteligentes e muito... Você olha e percebe, cara, é muito inteligente, cara, a questão de, tipo, ele não precisa ficar piscando nada. Logicamente tem uns botões que tá aceso e tal, mas é muito interessante como que ele utiliza muito mais timing, gravidade e inteligência do jogador do que no Limbo também tem um pouco disso, mas nesse jogo, como você controla desde o moleque lá no final, aquela bola de carne, cara, é muito inteligente e muito divertido o jogo. Você joga ele e você nem vê o tempo passar. Ele tem uma história muito cativante, assim, tipo, você começa a assistir e não quer parar de assistir a história para ver o que vai acontecer. Você fecha o jogo e você tem certeza que não sabe o que aconteceu. Basicamente. Mas é muito inteligente, cara, a forma que ele nos apresenta. Depois você começa a ver vídeos e ler sobre o jogo e começa a ver os detalhes que o jogo te apresenta. É muito rico, é um mundo criado de forma muito legal, né? Porque é um pós-apocalíptico, histórias pós-apocalípticas são muito interessantes, porque reflete a humanidade em si, né? Como que ela é fraca e frágil. E minha nota pro jogo vai ser 8,5, cara. É um jogo muito bom e o pena que é curto assim, ele não pode ser muito longo também, né? Mas é um jogo divertidíssimo e eu recomendo bastante. Tá aí, 8,5 do meu querido Francesco, dada a primeira nota. Senhor Wesley, o pessoa que teorizou a minha Luz Estrela de Araçatuba, pode falar o que você quiser. Luz Estrela. Bom, ele é um jogo muito, 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 muito bem lapidado. Eu acho que é isso que mais me impressionou quando eu joguei a primeira vez. A parte da movimentação dele. Meu, sinceramente, eu acho que eu não vi um bug nesse jogo. Tipo, eu joguei dessas 2 vezes que eu joguei, normalmente sempre tem algum bug, alguma coisa. Eu não vi nenhum. Tipo, de alguma coisa dar errado. Ainda mais em jogo de puzzle. Existem alguns jogos que é fatal, porque você tem que casar tudo, né? O ambiente com a movimentação, com tudo que tá acontecendo ali na tela. Às vezes dá um bug ou outro. Esse jogo não, pra mim e também ele tem essa parte de ser lapidado, de ser tudo meio que tem alguns puzzles que são no limite mesmo. Por exemplo, tem umas partes logo no começo da perseguição com os cachorros. Se você pular antes, você vai cair, né, no precipício. Se você tem que meio que ter um time certo pra você pular e conseguir passar. Ele tem muito aquela pegada da movimentação dele. Tipo, se você pega, por exemplo, é uma coisa simples, você tá pegando uma caixa. Ele não tem que nem aqueles jogos que você tem que ficar atrás da caixa, ou você tem que ficar na frente da caixa. Meu, ele vai fazer uma movimentação independente e uma animação conforme onde você estiver na caixa. Se você estiver na lateral da caixa, meio na borda da caixa, você vê ele colocando um braço pra frente, o braço atrás da caixa. Se você tá totalmente atrás da caixa, você vê ele empurrando a caixa por trás, entendeu? Então eles tiveram esse cuidado de deixar o jogo... lapidar o jogo mesmo, para pegar todos os detalhes de tudo. O jeito que ele cai também, a movimentação que ele tem correndo ou andando ou nadando, tipo, um bagulho, meu, surreal. Tanto que por isso que demorou, tipo, 3 anos
E é um jogo que tem o quê? De gameplay? Umas 2, 3 horas no máximo, assim, de gameplay. Então é um jogo curto. Essa parte da história dele também, que é... Eu adoro essas coisas que é bem interpretativa, que você olha, você fala, o que tá acontecendo? Você vê o final, você fala, ué. Então, aí você dá vontade de você querer jogar de novo, só pra ver detalhes, entender o que tá acontecendo. Ou você entrar na internet, ver um vídeo, ver alguém que teorizou alguma coisa. Isso faz você se envolver no jogo. Não é só, tipo, você jogou e gostou daquele jogo. Você meio que fica fissurado, você quer saber sobre o jogo, você vê outras pessoas, o que outras pessoas falaram sobre o jogo. Então isso é uma coisa muito legal que dá pra fazer, sabe? Os puzzles também, que nem o Tisco falou, é bem inteligente. Eu acho que se você já jogou o Limbo, você não vai ter tanta dificuldade em jogar o Inside nos puzzles, eu acredito. Porque você já vai ter uma experiência anterior de alguns puzzles, não são iguais, mas você já vai ter a experiência de ter jogado um jogo da mesma produtora. Que fatalmente eles pegam referências ou algumas coisas, entendeu? Então você não vai ter tanta dificuldade, mas você não vai ser, por exemplo, não vai ser um jogo fácil, entendeu? Eu acredito que se você não jogou o Limbo, você jogar o Inside, você vai ter um pouco menos de dificuldade no sentido de não ter aquela experiência anterior, entendeu? De você já ter feito alguma coisa parecida. Bom, pra mim o jogo é lindo, é perfeito na lapidação dele, de movimento, de física, de level design dele, que nem o Chesco falou, você vai jogando, você não percebe porque ele não tem load. Só tem o load inicial, e se você jogar, fazer um rush, não vai ter um load no jogo inteiro. Só load, se você morrer, aí você volta, né, é óbvio. Mas, tipo, se você fazer do começo até o final, ele não tem nenhum load. Ele é direto, fluido e vai embora. Então, falando tudo isso, eu vou dar uma nota 9 pra ele. 9.0, redondaço. Redondinho, redondão. Bom, é assim... Vocês já falaram tudo que poderia falar, até na hora da teoria, até a hora das notas. Então aquele negócio, eu jogo no básico, que é de tantos jogos que eu joguei do tipo, aquilo que eu vi do jogo. Eu amo jogo que deixa a gente pensar, que faz com que não entrega tudo pra gente de mão beijada, faz com que a gente se esforce pra ter aquilo, e esse é um deles. E o que me chama muito a atenção é o gráfico, e olha que normalmente é uma coisa que não me chama atenção nos jogos, mas esse é fantástico, você vê toda a interação da profundidade com o jogo, e cara, eu vou chegar e eu vou mandar também um 8,5, porque esse jogo é foda pra caralho, na moral mesmo, e eu pretendo terminar, tô precisando terminar uma hora, eu vou baixar a Steam Verde, aí quando eu baixar, daí eu vou ter minha teoria também, porque eu também sou um teorizador. Bom, 8,5, 9, 8,5. 9 aqui, 8,5, 8,5, tem que 9, a gente pega o 8,5 e é junto com 8,5, continua 8,5. Com 9, 8,7 tá bom para os senhoritas? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, como é que é? Ah, pra mim tá bom. O Diego tá mutado. Tá bom, você. Não, de boa, é que eu tava conversando com o meu irmão aqui. Não, tá bom então. Então é isso aí. Então, tá entregue. 8,7. Nota para Inside, jogaço, coisa linda, tesãozinho. Vamos se despedir aí, meus queridos senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Hoje foi um dia de luta e de glória, porque tá difícil de sair esse podcast. E tchau. Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência e cuidado com a bola de carne. Que beleza, olha aí. Uma boa noite, é o Fábio. Não tem Fábio hoje, mas amanhã terá. Amanhã não, na próxima quinta terá, né? Amanhã não tem como. E www.controle3.com.br. Vocês chegarão ali, piririm, vou ver um joguinho. Meu amigo, nós já passamos dos 40. Tem ali programa pra cacete para Vossa Senhoria, entregue no seu celular, no seu computador, na sua Alexa. Você fala com a Alexa, eu quero ouvir a delícia do Controle 3. Ela já manda logo os melhores podcasts do Brasil. Você fala com a Siri, tem a Siri? Siri, eu quero ouvir um podcast bem legalzão. Vai cair no Controle 3, pode ter certeza. Aí vai estar no Spotify, vai estar no iTunes,
vai estar no Deezer, vai estar no RedTube ainda futuramente, estamos vendo aí Eu o sabia processo que ia sendo falar. feito. Uma hora vai entrar. E esse foi o Controle 3. Uma boa noite. Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Misericórdia, está difícil, hein? Conseguiu. Vamos Vamos ver se gravou mesmo. Cair não gravou e fudeu.